Boa noite a todos. A igreja, a gente poder tirar esse momento para ter uma boa notícia, uma boa nova. E é a maior boa nova e a maior boa notícia de todas, né? Que Jesus nasceu por nós, Ele se entregou por nós, e Ele venceu, e Ele está vivo. A isso eu já convido você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 7. Gálatas, capítulo 4, versos 1 a 7. Gálatas 4, 1 a 7. Pode tirar que eu espero, tem alguns irmãos procurando ainda. Gálatas 4, 1 a 7. A versão que a gente vai ler é a NVI, talvez seja um pouquinho diferente das dos outros. Gálatas 4, 1 a 7. Diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Senhor Jesus, bendito seja o seu nome, ó Pai, que nessa noite os nossos medos, as nossas angústias, que as nossas aflições não interfiram em ouvirmos a sua palavra, que ela entre os nossos corações, nos transforme, que ela nos renove, que ela nos traga alegria, sabendo que em Ti, Senhor, conseguimos encontrar toda a satisfação que não encontramos em nenhum outro lugar. Em Teu nome oramos, Pai, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. A gente, quando fala de Natal, a gente fala do nascimento de Jesus, e nos dias de hoje, quando a gente fala do nascimento de Jesus, a gente fala de amor. E quando a gente fala de amor, nos dias de hoje, as pessoas também falam de liberdade. E aí entra uma grande polêmica, que o que é liberdade? Nos dias de hoje, a liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero, ainda que eu entristeça o outro, ainda que eu traga limitações a outros, ainda que eu mesmo sofra com isso. Se eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas será esse mesmo conceito de liberdade? Há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás, eu ouvi um pastor contando uma história de vida dele, e ele dizia que ele estava viajando de avião, ele era um professor universitário, e do lado dele tinha uma mulher no avião, e do outro lado do corredor tinha um homem, e eles três ficaram conversando durante a viagem. E naquela conversa ele disse que ele era pastor. E o homem do outro lado do corredor achou aquilo curioso. Falou: olha, pastor, eu quero te mostrar uma coisa. Chamou a comissária de bordo, pediu um vinho tinto, abriu, virou para o pastor e falou o seguinte: olha, eu posso e você não pode. E tomou o vinho. O pastor também chamou a comissária, também pediu o vinho, também pegou o vinho, também abriu. Sentiu o cheiro, fechou, pediu desculpa à comissária, devolveu aquele vinho e disse para o homem: na verdade eu posso e você não pode. Ele estava mostrando para aquele homem qual era o verdadeiro conceito de liberdade. Enquanto ele pedia aquela bebida e ele era escravo dela, o pastor não. Em Cristo ele tinha a capacidade de pedir e devolver. Esse é o conceito de liberdade. E é sobre isso o que o apóstolo Paulo, ele quer falar com os irmãos de Gálatas. Estava havendo um grande problema naquele lugar sobre a alegria em Cristo, sobre essa liberdade. Paulo, que funda a igreja da Galácia,
E ele tinha muito amor por aquela igreja, porque quando ele chega muito cansado, muito aflito, muito frustrado com muitas coisas, e ele é muito bem tratado. Paulo é tão bem tratado que ele fala que nem anjos esperariam receber um tratamento melhor do que aquele. Mas entraram um grupo de pessoas chamada de judaizantes. Eles entravam à igreja e eles confrontavam justamente isso que nós estamos falando, a liberdade. Eles diziam que todos aqueles que se convertiam deviam continuar com todos os ritos judaicos, circuncisão, os rituais, a dieta, que a salvação não vinha pela graça, mas vinha pelas obras, e para que eles pudessem ganhar campo dentro da igreja da Galácia, eles começaram a confrontar a história do apóstolo Paulo. Disseram que Paulo era um apóstolo de segundo escalão, era um apóstolo menor, porque ele foi chamado fora de tempo, que Paulo não tinha uma relação muito boa com os apóstolos de Jerusalém. Disseram que Paulo era um homem rebelde, em contrapartida, eles não. Eles eram amigos dos apóstolos de primeiro escalão. E eles falavam em nome desses apóstolos. Por isso eles diziam, Paulo tem que ser negado e não existe essa liberdade cristã. Nós temos que continuar presos a todos aqueles ritos. E Paulo vem confrontando toda essa mentira pregada. A mentira de que ele é um apóstolo de segundo escalão, a mentira de que ele tinha inimizade com os apóstolos de Jerusalém, a mentira de que ele era um rebelde e a mentira de que todos agora estavam ainda presos. Nos 2 últimos versos do capítulo 3, Paulo fala, não existe mais uma nação especial. Não existe mais uma etnia melhor, não existe mais uma cultura mais favorecida por Deus, não existe mais diferença de classe social, nem de homem e mulher, porque quando Jesus nasce e cumpre a sua missão, todos são libertos pelo poder do seu nome. E aí Paulo agora entra no capítulo 4, fazendo o que nós podemos chamar de uma ode à liberdade. Nesse primeiro ponto, nos versos 1 a 3, Paulo fala que existia sim uma escravidão. Ele usa 3 figuras aqui, do filho, do escravo e de todos os homens. A do escravo, ela é muito característica para a gente. O escravo, ele não tinha liberdade. Ele trabalhava a hora que o seu patrão mandava ele trabalhar, descansava o tempo que o patrão mandava descansar, só comia o que lhe era dado, ele não tinha nenhuma liberdade. Então Paulo fala que existe esse tipo de escravidão. E Paulo fala também do filho, que quando está subjugado ao seu pai, ainda é menor de idade, ele também não tem liberdade. Mas esse menor de idade não é o menor de idade que nós temos hoje, que chega aos 18 anos, já é a maior. Naquela época, o menor de idade é aproximadamente até os 25 anos, quando ele estava sob a tutela do pai. E ele também não tinha liberdade de nada. Ele não comia o que ele queria, ele não ia onde ele queria, ele não dormia a hora que ele queria, ele não acreditava no que ele queria, pelo contrário, ele ainda era colocado sob o jugo de um professor, de um tutor. Então ele tinha que obedecer o pai e o tutor. E se o pai morresse, ele ainda teria que obedecer o tutor até a maior idade. Então Paulo fala o seguinte, existe o escravo que é escravo, existe o filho que é escravo. E antes de Jesus nascer e cumprir a sua missão e morrer por nós, todos também éramos escravos. Todos estávamos presos a alguma coisa. E trazendo para a nossa realidade de hoje, ainda que não exista toda essa cultura de escravidão, existem muitos tipos de escravidão que nós ou estávamos presos, ou estamos presos. Existem pessoas que são escravas da cultura. Eu não quero trazer o conceito de cultura, senão a gente não vai sair daqui hoje. Eu quero trazer a coisa mais grosseira do que a gente chama de cultura. Existem pessoas que são escravas da cultura, escravos do modo de vestir, escravos do modo de falar, escravos dos círculos sociais que elas pertencem, porque elas querem ser aceitas, elas querem ser relevantes, elas querem ser bem vistas, elas querem ser tidas como inteligentes, e aí então elas passam a se vestir de uma forma como elas não gostariam, elas passam a falar de uma forma que elas não gostariam, elas passam a expressar opiniões que elas não concordam só porque elas são escravas da cultura. Existem também pessoas que são escravas do medo. Todos nós temos uma história de sofrimento, principalmente no Brasil, ainda com a delimitação do estado do Rio de Janeiro. Todo mundo tem uma desgraça para contar na vida. E existem pessoas
que transformaram essas derrotas na vida em escravidão. Existem pessoas que foram traídas por pessoas que nunca imaginavam, porque eram pessoas que amavam, que queriam bem, que confiavam e foram enganadas. Existem pessoas que foram abandonadas e renegadas por outros que nunca imaginariam. Existem aqueles que passaram todos os tipos de dificuldades na vida: financeiro, emocional, dificuldade de se alimentar, dificuldade de moradia, e agora são escravos disso. Vivem correndo contra o tempo para não sofrerem um medo de novo. Se lá no passado elas foram rejeitadas e traídas, agora as suas emoções são escravas de todas as pessoas que oferecem algum tipo de amor, porque elas precisam ser amadas de novo. Elas não podem ser abandonadas. E aí não importa a sua opinião, o que importa é fazer o que o outro quer, porque ela precisa ser aceita. Em contrapartida, existem pessoas que, com medo de serem enganadas, abandonadas e traídas de novo, não abrem o coração para mais ninguém. Você dá só um passo para a entrada do coração dela e para ali você não vai mais. O coração é duro como pedra, porque elas têm medo e são escravas desse medo. Só que carregar esse coração de pedra durante muito tempo é pesado. E as pessoas passam a andar pesadas pela sua escravidão. Da mesma forma, aquelas que passaram todo tipo de dificuldade na vida, hoje correm contra o tempo para não passar mais necessidade de novo. Não tem descanso, não há alívio, não há tempo para pensar, é só correr atrás de ter uma garantia de não passar o que passou lá atrás. Não existe alívio, é uma escravidão pesada demais. Existem pessoas também que são escravas da religiosidade, como aqueles judaizantes. Tem problemas profundos no seu coração, nas suas emoções, no seu caráter. Tem problemas profundos dentro da sua casa. Tem problemas profundos com os seus sonhos. Mas no lugar de tratar, fogem disso e se escondem na religiosidade. Estão todos os dias dentro da igreja. Tudo que aparece faz. Todos os ministérios que surgem participam. Todas as empreitadas pertencem a ela. O grande problema é que isso também é pesado demais. A religiosidade por si só, ela nos consome. E a gente se frustra e coloca a culpa em Deus. Mas, Senhor, eu estava te servindo num lugar que nunca Deus nem pediu para você servir. Fazendo uma coisa que sequer Deus queria que você fizesse. Entregando um tempo que sequer Deus pediu para que você entregasse. Em suma, todos esses tipos de escravidão são servos de algo menor, do diabo. Todos que são escravos de alguma coisa, no fim, são escravos do diabo. Porque o próprio Jesus diz que não há como servir a dois senhores. Ou você serve bem a um e mal ao outro, ou você serve um e negligencia o outro. Mas Paulo agora faz uma transição. Apesar de haver uma escravidão, Jesus foi enviado na história. Como um cometa, ele rasgou a infinitude do tempo e ele se fez homem e ele nasceu. Ele nasceu no que Paulo chama de plenitude dos tempos. Trazendo para o nosso bom português, ele nasceu no tempo perfeito, no tempo oportuno. Por que isso? Alguns teólogos vão dizer o seguinte: aquela região onde Jesus nasceu era uma região de muitos conflitos, conflito geográfico, briga política, briga religiosa, briga cultural. Eram muitas guerras, muitos idiomas, muita violência, muita aflição. Mas Alexandre o Grande vem dominando aquilo tudo e ele espalha a cultura grega. Então todas aquelas terras ali em volta passam a falar um idioma só, o grego. Ou seja, agora, homens simples da Galileia poderiam atravessar todas as fronteiras, que todos eles estariam falando o mesmo idioma. Depois disso, Roma domina toda aquela região, cerca com muros, estradas pacíficas, faz rotas marítimas seguras, e agora aqueles homens simples, que tinham medo de atravessar a fronteira para não serem assassinados,
podem atravessar em paz e levar o Evangelho a outras fronteiras. Então, tudo que precisava para o Evangelho avançar de forma poderosa existia naquela cultura. É sobre isso que Paulo fala. Jesus nasce no tempo perfeito. Paulo faz questão de falar sobre isso porque ele quer mostrar para os Gálatas que Jesus não foi fruto do acaso. Ele existe desde a eternidade, como diz João, no princípio era o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez, ele é eterno. Deus poderia tê-lo enviado em qualquer tempo na história, mas Deus Pai decidiu enviá-lo naquele momento. Não foi por acaso. E Paulo fala, ele foi nascido de mulher e debaixo da lei. Paulo está querendo dizer o seguinte: Jesus, que é Deus, se fez homem, carne e osso, e passou toda espécie de dificuldades. Ele teve fome, ele teve frio, ele teve aflição. Jesus, Filho de Deus, foi enviado à terra para que outros filhos fossem trazidos para o reino do Pai. Por causa disso, nós conseguimos entender que Jesus é Senhor da história do mundo. Jesus é Senhor da minha e da sua história. E Ele entende a nossa dor. Nós ficamos naquela autocomiseração de que não existe esperança para nós. Nós fizemos muitas coisas erradas no passado. O nosso coração é muito escuro. Nós ferimos muitas pessoas. Nosso coração é ruim. Nós não prestamos. Nós pensamos isso. Mas se nem o Império Romano e nem mesmo a cultura altamente pesada dos judeus pôde impedir a história de Cristo, muito menos a sua história vai impedir ela. Porque Jesus foi enviado para sofrer no nosso lugar. E ainda que as pessoas que você tivesse esperança, que entendessem a sua dor e não entenderam e pisaram em você, Jesus entende a sua história. Ele entende a sua dor. Ele não é um Deus impessoal que tem o mundo na mão e ele fala, pecou, eu vou matar. Você passa dores físicas, tem alguma doença, Jesus também passou. Jesus teve fome, passou 40 dias e 40 noites no deserto, sentindo fome, sozinho. Jesus, ele andou em regiões desérticas num calor absurdo, ele sentia a sua pele queimar naquele sol. Jesus não tinha lugar para reclinar a cabeça, ele não tinha uma casa, ele não tinha uma previdência privada, ele não tinha uma expectativa de futuro nesse sentido. Ele cumpria a sua missão. Jesus sentiu dores na sua carne quando chicoteado até as suas costas rasgarem por inteiro. E teve suas mãos e pés atravessados na cruz. Você sente dor no seu corpo? Jesus também sentiu. Ele entende a sua dor, ainda que ninguém entenda. Você sente dores emocionais por ter sido abandonado, negligenciado, acovardado, largado. Jesus também sentiu. Nós vemos nos evangelhos que só se fala de Maria e não de José. Por quê? Porque José morreu. Jesus perdeu o seu pai. Ele perdeu um ente querido. Ele chorou a morte do seu pai. Ele sabe o que é perder alguém. Jesus também foi abandonado porque Judas, que comia da mesa com ele, o vendeu por poucas moedas de prata. Jesus também foi traído porque quando disseram que Pedro parecia com ele e andava com ele, Pedro disse, eu nunca o conheci. Jesus também foi abandonado porque na cruz dos 12 só tinha um. E os outros diziam, se você é tudo isso que você diz, desce, salva-te a ti mesmo. Jesus entende a sua dor. E ele vai além. Porque ele foi abandonado por Deus Pai. Jesus, que tinha plena comunhão com o Pai, ao ponto de dizer, eu e o Pai somos um, está agora na cruz, abandonado, sendo zombado,
sentindo a dor das suas costas completamente rasgadas, a sua mão e pé furado, sede, calor, injúria. E ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Naquele momento, o meu e o seu pecado, a minha e a sua sentença estavam sobre as costas de Jesus. A Escritura fala que o salário do pecado é a morte. E a Escritura também fala que Deus é perfeito. Deus, sendo perfeito, Ele tem que cumprir toda a sua palavra. E a gente fala da misericórdia, mas a justiça também tem que ser aplicada, porque Ele é perfeito. E nós éramos dignos de sermos lançados no inferno. Mas aquela ira que viria sobre as nossas costas estava sobre as costas de um único homem, Jesus, e o seu próprio Pai, quem o afligiu. É por isso que para nós existe esperança. Jesus nasceu, Jesus cumpriu a sua missão, Ele sofreu no nosso lugar e agora acabou a escravidão. Paulo fala que agora, Jesus tendo cumprido a missão, nós nos tornamos filhos. Interessante que lá no começo do capítulo 4, o termo filho que Paulo fala é o termo daquele filho menor de idade que é escravo do seu pai. Agora, o termo filho que Paulo usa é um filho maior de idade, que é livre. Paulo está dizendo o seguinte: agora que Jesus nasceu e cumpriu a sua missão, vocês são filhos, mas filhos libertos, porque não existe mais escravidão. É por isso que agora vocês podem clamar: Abba, Pai. E esse termo Abba é um termo de carinho, de confiança, de entrega. Jesus usa essa mesma palavra do aramaico quando ele está no Monte das Oliveiras, sabendo tudo o que ele vai sofrer. Lembra, Jesus é perfeito, é eterno. Antes de tudo que ele sofreu na pele, ele já sabia o que iria sofrer na pele. Você não fica ansioso com aquela entrevista de emprego que revira o estômago? Você não fica estressado com a prova na faculdade, com aquela conversa difícil que você vai ter que ter com uma pessoa? Jesus estava ansioso, porque ele sabia tudo que ele sofreria no corpo e na alma. E naquele momento de aflição, ele fala: Abba, se possível, passa de mim esse cálice. Era uma oração de entrega, de confiança. Ele tinha com quem contar, a ponto de dizer o seguinte: mas se for a sua vontade, eu vou adiante e levo até o final, porque que todavia seja feita a sua vontade. Paulo está dizendo o seguinte: essa mesma confiança, essa mesma esperança, vocês de Gálatas têm em Deus. Vocês têm em quem confiar. Vocês têm quem ouve a oração de vocês, quem guarda, quem protege, quem livra, e é por isso que agora vocês também são herdeiros. E esse termo herdeiros, para aquela época, tinha um impacto absurdamente profundo, porque só herdava quem era da descendência, quem era filho. E naquela época só herdava o primogênito. Os outros filhos dependiam da misericórdia do irmão mais velho. Se ele quisesse que o mais novo passasse fome, ele ia passar. Mas Jesus está dizendo o seguinte: agora que Jesus nasceu e cumpriu a sua missão, todos vocês, sem exceção, possuem uma herança. Uma herança que ninguém pode tomar. Uma herança que não é só minha. Uma herança que pertence a todos vocês. E essa herança dá a vocês plena liberdade em Cristo Jesus. É por isso que nós temos a quem pedir socorro. Muitos de nós aqui nessa noite estamos cansados, esgotados, desanimados, aflitos. Carregamos tanto tempo o peso da escravidão
que nós não conseguimos mais caminhar. Nós não conseguimos mais ter uma expectativa de futuro. Nós achamos que para nós não há esperança. Porque se nem as pessoas que tinham que nos amar nos amavam, que esperança há? Nós olhamos para dentro dos nossos corações e pensamos, nós não temos valor algum. Não há esperança para mim. Pode ser realmente que as pessoas que te amam ou que deveriam te amar, te abandonaram. Pode ser realmente que você não valha isso tudo que as pessoas acham. Pode ser realmente que você tem um coração tão sujo que no seu íntimo você seja uma das piores pessoas que existem dentro do seu convívio social. Pode ser que tudo isso seja verdade. Mas a grande questão é que agora há uma esperança. Jesus é essa esperança. Jesus muda a nossa história. Ele reescreve a nossa história. Se o nosso coração é de pedra e está pesado, Jesus arranca e dá um novo. Se você nunca foi amado por ninguém, saiba de uma coisa: Jesus ama você, a ponto de ter morrido no seu lugar. E lembre-se, não foi por acaso. Você não teve pai e mãe, mas existe um pai que entregou o seu único filho para morrer no seu lugar. Você não tem uma família, mas Cristo, dentro da igreja, te dá uma família. Irmãos e irmãs que não são de sangue, mas que caminharão com você até a eternidade. Esse tempo vai passar, mas naquele dia nós estaremos vendo os mesmos rostos, porque pertencemos à mesma família. Há uma esperança, e ela não pode ser tomada, porque o maior preço de todos já foi pago pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e não há nenhuma moeda de troca mais valiosa do que essa. Não existe nada na mão do diabo que seja mais valioso do que o sangue de Jesus. Por isso, nem o diabo pode tomar você das mãos de Jesus. Não existe nada mais valioso do que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nem o seu pecado. Por isso que a Escritura diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que isso quer dizer? Há muitos pecados no seu coração, terríveis, indescritíveis, mas eles são pequenos diante da graça de Cristo Jesus. Ninguém pode lhe roubar das mãos dele. Ele venceu. Como cantado aqui, como dito no Salmo 24, Jesus ressuscitou e ele subiu os céus. E ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai para que passe o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Hoje, nós não lembramos só o seu nascimento. Lembramos o seu nascimento, o seu sofrimento, a sua missão, a sua vitória sobre a morte e a ressignificação das nossas vidas. Por isso, hoje, nós cantamos uma ode à liberdade, porque Cristo Jesus nos libertou. Vamos ficar de pé? Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.